Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, vamos começar aqui essa parte então de polinômios. Tá bem tranquila essa parte. Bom, polinômio, quando a gente falar polinômio, entenda também função polinomial. Tá? É a mesma coisa, então pode aparecer de um jeito ou de outro. Polinomial. Bom, antes da gente entrar na parte, né, dos exercícios, eu queria ver com vocês alguns passos aqui, tá, da partezinha teórica, só para a gente matar isso daqui e não ficar nenhuma dúvida para trás. São poucos passos, né, e entender a parte teórica aqui é fundamental. Galera, então, primeira coisa que a gente vai ver aqui nos polinômios vai ser a definição. O que é um polinômio? Né, uma função polinomial. Tranquilo demais. Olha só. Então, nosso polinômio ou função polinomial aqui, eu vou colocar assim, ó, tá? Só para economizar, o P aqui, polinômio, ou vou colocar aqui FP, função polinomial na variável complexa. Bom, então, polinômio ou função polinomial na variável complexa x é toda e qualquer função que pode ser representada sob a forma. Tá, vou escrever aqui a formazinha genérica. Galera, então você vai ter aqui, ó, um p de x. Tá, esse p pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá? Tanto faz, é só para representar que você tem uma função na variável x aqui, que eu chamei de p por ser polinômio. Vocês estão mais acostumados com f de x, né? Mas p de x é a mesma coisa. Então a gente vai representar assim, ó, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, vezes x elevado a n menos 1. Aí vai seguir essa ideia aqui, ó, por exemplo, a n menos 2, x o mesmo, aqui você vai colocar aqui, x elevado a n menos 2, mais. Até a gente chegar lá no fim, que vai ser 1 a 1, tá vendo que tá decrescendo, eu comecei n, n menos 1, n menos 2. Quando você começa em um número e vai decaindo, a tendência dele é chegar no zero, né? Então, vai ser a1, x elevado a 1, mais a0, x elevado a 0. Tá, isso aqui vai ser simples de você entender, às vezes fica confuso aqui, mas você vai entender agora. X, né, se olhar aqui, ó, na variável complexa x. Então esse x aqui, ó, é a variável complexa. Pessoal, como assim variável complexa? É só para dizer que o valor que vai entrar aqui no x, né, que como o x é minha variável, né, eu posso colocar valores nesse x aqui. Então, ele está dizendo que pode entrar números complexos nesse x, não só número real. Tá? Só por isso. Você pode pôr qualquer coisa aqui, inclusive os complexos, para ficar mais completo. Né? Porque os números complexos, né, é o conjunto mais completo de todos. É o maior conjunto. Né? Os reais estão dentro do complexo. Né? Que inclusive foi nossa matéria anterior, números complexos. Então vocês estão super por dentro aí. Quem mais que a gente vai definir aqui? Bom, já definimos o x, né, que é a variável complexa. Vamos definir esses caras aqui, né, que estão acompanhando o x. Como é que eu posso escrever isso daqui? Vamos colocar a n, vírgula, a n menos 1, a n menos 2. Do jeito que eu coloquei ali, né? A1, a0. Esses caras aqui são chamados... vou colocar chamados não. São os coeficientes. São os coeficientes. Então, coeficientes é quem acompanha a minha incógnita.
E esse último aqui, pessoal, é interessante a gente falar dele, porque quando a gente faz x elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, você vai ter um a0 aqui, que vai ser um número qualquer, vezes 1, que vai dar o próprio número. Então, isso daqui, ó, a0 vezes x0 é o mesmo que a0 vezes 1. Então, esse daqui é um a, que vai dar o próprio a0. Então, não tem x nesse último termo. Então, como não tem esse x, esse a0 aqui, a gente vai chamar ele de termo independente. Termo independente. Vamos colocar alguns exemplos para vocês verem, então que isso daqui é tranquilo. Então aqui a gente tem um polinômio. Bom, por que que é um polinômio? Porque você tem vários monômios, tá? Então você tem um monômio aqui, outro monômio aqui, outro aqui. Então quando você tem vários monômios, isso vira um polinômio. Então vários monômiozinhos. Então aqui a gente tem um exemplozinho, né, de um polinômio. Os coeficientes aqui são 5, menos 8, menos 7, 9. E o 2 ali é meu termo independente, que não tem x acompanhando. Então, esse cara aqui, ó, seria meu termo independente. É meu termo independente. E esses outros valores aqui, 5, menos 8, menos 7 e 9, são os coeficientes. Sem problema. Um outro exemplo aqui que vocês estão acostumados. Ó, vou usar o f agora. F de x. Vamos usar aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6, por exemplo. É uma equação de segundo grau, né? No caso aqui, uma função de segundo grau. É um polinômio. Tá? Ele é formado por vários monômios. Aqui você tem sua incógnita. O coeficiente aqui no caso é 1, que não tem. Coeficiente 5, 6. Só que a gente não chama, né, de polinômio quando está lá no segundo grau. A gente simplesmente chama de equação de segundo grau ou função e resolve. Né? Mas é polinômio também. Né? Ele se encaixa em todas as propriedades aqui do polinômio. Ver aqui o item 2, que seria grau do polinômio. Bom, definir o grau de um polinômio é bem tranquilo, é quase que natural, né? Por exemplo, aqui ó, você tem uma do segundo grau. Por que que aqui é do segundo grau? Porque o seu maior expoente aqui está elevado a 2. Um outro exemplo aqui, por exemplo, a de x igual 2x mais 1. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma função do primeiro grau. Por que que ela é do primeiro grau? Porque meu x aqui, o único que eu tenho no caso, é elevado a 1. Então, se eu tivesse, por exemplo, um x ao cubo, seria do terceiro grau. E assim por diante. Então, como é que eu vou definir o grau de um polinômio? Que a gente vai chamar de GR. Tá? Aí você vai colocar GR de quem? GR de F, ou GR de A, ou GR de P, tá? E vai colocar lá o grau. Pode aparecer uma letrinha grega também para definir grau de polinômio, mas é mais fácil se encontrar com GR mesmo. Bom, então o grau de um polinômio, aí eu dei uma erradinha aqui, fui escrevi grau, não é grau. Ó, é o maior expoente da variável cujo coeficiente é diferente de zero. Então é simples. Você vai olhar no polinômio, por exemplo, esse p de x aqui, ó. Tem esses vários expoentes. Tem x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, né, e x elevado a 1 aqui no caso.
É simplesmente você olhar qual é o maior coeficiente, qual é o maior, qual é o maior cujo coeficiente é diferente de zero. Ó. Todos os coeficientes aqui, ó, 5, 8, -8, -7, 9, né, são todos diferentes de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se for zero, vamos supor aqui, ó, se o 5 for zero, 0 vezes x à quarta, zero. Né? Então ele vai eliminar essa parte aqui. Então, desde que aqui seja diferente de zero, o grau é o maior expoente. Só isso. Então, P de x ali, ó. Então, GR aqui de P, 4. Então, quer dizer que o grau desse polinômio é 4. GR agora, qual for o outro? De F. É 2. Né? Então, tem o grau 2 do segundo grau. E o A aqui, vamos colocar aqui GR de A, é 1. Porque é o maior expoente é 1, maior expoente 2, por isso 2, maior expoente 4, por isso 4. Então é fácil definir o grau de um polinômio. Bom, depois disso,